Adulto saber, né? Quando tem churrasco aqui, até de certos adultos, eu mantenho a faca longe. A gente nunca sabe. Tem um amigo meu que tem lanche. Aliás, tem uns amigos meus que tem lanche. Aí uma vez ele fez um passeio. Uma criatura surtou lá no meio da lancha. No meio do mar, quer dizer, né? O que é que ele vai fazer? Não dá. Tem situações em que você simplesmente, sei lá, no extremo, diz, oh, desculpa aí, viu? Mas não dá pra você ficar aqui não. Tome o dinheiro do Uber e empurra gentilmente a pessoa, né? Pra fora da sua casa, do seu apartamento. Agora, no meio do mar, que pipoca ele vai fazer? A única coisa que ele poderia fazer, né? É pegar, sei lá, uma boia, quer dizer, empurrar também delicadamente a pessoa. Não sei se lancha tem prancha. Tem aquele negócio ali no fundo, na popa, né? Que dá pra pessoa mergulhar, né? Pular, mas ali tem a hélice. Ali é só quando a hélice está parada, tem que ser em outro canto. Aí, jogar assim, né? Quer dizer, empurrar delicadamente a pessoa no mar, jogar uma boia e, sei lá, né? É bom para essas situações ter um repelente de tubarão. Que existe realmente, né? Um repelente assim que a pessoa passa para ver esse tubarão entre os peixes, porque tem também barracuda, tem peixes maiores. Aquele marlin, né? Aquele marlin tem um esporão, ele pode furar um, né? E avisar a capitania, né? Pegar a coordenada no GPS, onde deixou a figura e dizer, olha, tem uma figura aqui. Infelizmente caiu, não consegui salvar, inventa uma história, sei lá. Quer dizer, complicado. Mas deixar a pessoa surtando, mas negócio de lancha tem esse problema. Aí, assim, o que é que acontece? Na hora que o fornecedor, ele verifica, né, posteriormente, que tem uma periculosidade que ele não sabia, que ele não verificou, tem que fazer o recall, entendeu? Eu acho essa norma incompleta, porque só fala que tem que fazer recall quando dá periculosidade. E existem situações em que o fornecedor ele até autoriza o serviço, mas não dá essa publicidade, como é obrigado a dar quanto ao recall. Quanto ao recall, ele tem que publicar, tem que fazer anúncio em emissora de televisão, depender da abrangência do produto, o órgão regulador, ele manda fazer tudo quanto é, né, o Ministério, hoje em dia é da Economia, né, não tem mais a Indústria e Comércio, manda fazer na Secretaria de Defesa do Consumidor, tem que ver que órgão é hoje em dia, manda fazer o anúncio e tal, nesses moldes para poder todo mundo. E ainda manda mandar uma carta para cada consumidor, né? Aí o cara leva e faz o serviço sem cobrar nada, né? Agora, eu acho até que tinha que estender, porque, por exemplo, eu tive um Tempra. Na época era um carro legal, agora todo mundo dizia que esquentava, de fato. Passou assim, um ano e meio de comprado, né? Aí começava a esquentar, aí era dose, aí você sempre via um Tempra fumaçando no meio da estrada, no meio do. Principalmente engarrafamento. Era um horror. Agora, aí um mecânico amigo meu, até de Itajuípe, um bom mecânico chamado Fio, excelente mecânico, né? Ele é desses mecânicos assim, pica-pau, pode-se dizer, né? Mas, porque a mecânica dele, a oficina é aquela oficina bem simples, né? Não tem computador, não tem nada, mas ele entende mais do que muito mecânico de concessionária, concurso e tal.
Ele é autodidata, muito inteligente. Aí o que que aconteceu? Ele falou, ó, João, isso aqui você leva na concessionária e fala. E aí os caras simplesmente tiraram uma cebolinha do lugar, né? Que é aquela cebolinha é aquele sensor que indica que que está na hora de ligar a ventoinha, né? Para o líquido de arrefecimento circular e também é, resfriar o bloco do motor. Então ele falou, aí você só fala lá, os caras só fizeram em meia hora. Tirar a ventoinha do lugar, botar em outro canto, entendeu? Na verdade, contrário, daqui de longe para perto, mais perto do bloco do motor. A cebolinha aí ficou sentindo mais rapidamente, né, que o motor estava quente e o carro parou de aquecer e pronto, nunca mais teve problema nenhum. Ah, por que a Fiat não avisou isso a todo mundo, entendeu? Porque ela não quis ter um custo uma ou 2 horas, que nem peça tinha, na verdade, quase não tinha peça para gastar, de 1 ou 2 horas com cada comprador do Tempra. Na hora que ela não fez isso, o que aconteceu? A reputação da montadora vai por água abaixo, né? Pô? Depois aí, pior ainda, criou assim, vendeu o Maré. O Maré tem um monte de meme aí. Se você botar maré a meme, maré a vídeo, vai vir vídeo aí pra caramba. Fazendo gozação, dizendo que é uma bomba e tal. Então, assim, essa situação de periculosidade, né? Então, assim, a princípio só teria recall para produto que gere alguma periculosidade. É o que, geralmente? Problema de freio, né? Problema que nos airbags, nos cintos de segurança e pronto, chama o consumidor. O defeito, ele pode ser intrínseco ou extrínseco, né? Tá aí nos artigos 12 e 14. O chamado defeito intrínseco, ele é aquele próprio do produto, né? E o extrínseco, ele é relativo à forma como o produto é fornecido. Então, o intrínseco é próprio do produto ou serviço e o extrínseco é da forma. Por exemplo, o que é que acontece que tudo quanto é fornecedor tem que fazer? Ao entregar um produto que é perigoso, né, potencialmente perigoso, ele tem que falar tudo como é que tem que funcionar. Uma coisa que está acontecendo agora, não aqui no Brasil ainda, mas lá fora, nos Estados Unidos, em relação a carro autônomo, carro que anda sozinho, é que os caras têm que ter tudo quanto é noção de como é que esses carros vão funcionar com segurança, né? Porque o próprio consumidor pode fazer alguma bobagem que aí o carro deixe de funcionar com segurança. Então tem que ter uma instrução, até depender aulas, um período até de aula para o consumidor ele saber deixar o carro funcionar, vamos dizer assim, no piloto automático, né? Uma das coisas que está acontecendo hoje, que tem até um meme sobre isso na internet, quanto ao carro da Tesla, né, que ele vem com piloto automático ainda limitado, né, não tem um piloto automático total. Mas se você estiver numa rodovia dessas bem sinalizada, tá, porque ele fica vendo as faixas no chão, aí você larga lá ele vai funcionando. Só que como é uma coisa limitada, de vez em quando você tem que botar a mão, você tem que ficar com a mão no volante. Você tirar a mão do volante, aí ele sente. Aí o que os caras fazem? Os caras chegam, botam uma laranja ali entre o volante e o aro, né? Entre o meio do volante e o aro. O cara bota uma laranja ali, né? Ou uma laranja de cada lado do volante, sei lá. E vai dormir, pô. Quer dizer, é dose. O negócio é feito para ter segurança, mas o próprio consumidor, ele não está afim, ele não está nem aí para o risco. Aí que culpa a empresa tem, né? E teve uma vez que eu saí daqui cansadão,
Aí tinha que, nessa pandemia, né, não tem jeito, não tem nem avião, nem nada. Agora que tá tendo, né, parece. Mas não tinha avião, não tinha nada, e pegar a estrada mesmo, embora. Aí eu saí cansadão, né, e o jeito que teve foi tomar um monte de Red Bull, café, e ir embora. Mas aí eu falei pra galera, eu queria ter um carro da Tesla e duas laranjas. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo bem aí, né? Sim, professor. Tranquilo, Joia. Então, assim, o efeito extrínseco é, por exemplo, essa falta de informação que se dê, né? Existem normativas específicas aqui na defesa do consumidor que, quando for entregar um produto, tem que dar o termo de garantia. Engraçado, que é isso aí? Aí fica na dúvida, gente, se a garantia contratual ela é obrigatória, porque é aquela história, né? O consumidor ele tem, como a gente vai ver, eu já falei isso um pouco na outra aula, 90 dias de prazo de, digamos assim, garantia legal contra defeitos de produto ou serviço. Agora, as empresas davam sempre, né, a chamada garantia contratual, que poderia ser de um prazo um pouco maior, ou até um ano. Aí tem empresa que dá 5 anos, tem empresa que, né, deixa o tempo aí. Mas não haveria, né, assim, em princípio, uma garantia, uma obrigação de se dar uma garantia contratual. Mas há uma normativa aí que fala que tem que entregar o termo de garantia, o manual, né? Outras informações tem que prestar para o consumidor conforme o tipo de produto ou serviço que venha a se entregar. Aqui, o artigo 18, parágrafo 6º que eu botei aqui, né? Porque aqui eu fiz minha própria ideia de como é que vai falar do que é impróprio, né? Ao uso e consumo. Aí vai falar prazo de validade, deteriorado, adulterado, alterado, variado, falsificado, corrompido. Por sinal, falando em corrompido, né? Eu vou até botar aqui uma observação nesse plano de aula, depois eu passo para vocês. Quanto à chamada contrafação. O que é a contrafação? A contrafação é a prática de produzir algo, produzir ou prestar um serviço similar a outro posto no mercado, usando aquela marca, né? Aquela marca de outra empresa. Então, por exemplo, saiu agora no Jornal da Manhã que aqui em Feira de Santana, sem querer falar mal da cidade, mas é um local fabuloso. Diz que lá já tem até vacina contra a corona, né? Essa briga aí do governo de São Paulo com o governo federal diz que a vacina do corona já chegou lá. A nota de R$ 200 já está circulando lá. Eu imagino que ele possa receber uma nota dessa e ficar feliz. Diz que já está circulando lá. Então tem várias situações. Então foi lá, né, que o pessoal apreendeu, diz que uma carreta de tênis de marca, só que falsificado. É justamente a contrafação, né? Então aí é uma carreta de contrafação. Então é um produto impróprio ao consumo. Agora o que, que acontece? Tem aquela situação em que o consumidor sabe, né? Aqui você passa, de vez em quando tem aí uns camaradas vendendo. Nada contra a etnia de jeito nenhum, mas geralmente você olha assim é oriental, é um povo de olho puxado. Você passa por lá e estão lá vendendo tênis e tal, numa cordinha, né? Olhando para um lado, olhando para o outro e vendendo lá.
tem que parar ali, né? E pagar, vamos dizer assim, 30, 40 reais num tênis desse, Nike, sei lá, sabe que aquilo dali é contrafação, pô, né? Produto. Aí tem o seguinte, tem a lei de propriedade industrial que determina que há um crime, né? A lei 9279 de 96, se não me engano. Com certeza, a lei 9 vai falar, vou botar aqui, lei 9279 de 96, depois aí eu olho o artigo, mas vocês encontram fácil. Vai falar, a verdade é que a lei é toda feita, né, para garantir o direito de quem inove de alguma forma. No caso do tênis, um sapato, um tênis, ele já é um produto que está no chamado estado da técnica. O que é o estado da técnica? É aquilo que todo mundo já sabe fazer, né? Então, que qualquer engenheiro, qualquer já sabe fazer. E já não tem patente sobre aquilo. Agora, pode haver patentes sobre partes que se ponham naquele tênis. Por exemplo, chamados sistemas de arrefecimento, de amortecimento, né? Que acontece aí. O cara chega e cria digamos, um tecido novo que põe no tênis, que aí o pé não fique tão quente, que o pé respire. Então aquilo dali ele patenteia e ali aquele produto, quer dizer, a embalagem com aquilo ali, aí ou apenas ele fabrica ou ele licencia para outros fabricarem, né? Mesma coisa o solado. Aí pode ter aquele sistema de amortecimento, tem uns desses, daquele, né? Aqueles Wave, Mizuno Wave, né? Minha mulher mesmo, ela adora CrossFit. Agora com essa pandemia parou, dose. Mas assim, ela mesma me pedia sempre quando saía um Nano, aí tem Nano 5, já deve ter 6 ou 10. Quando voltar da pandemia, eu vou morrer em outra grana. Mas basicamente, ó, esse é um tipo de produto impróprio, entendeu? Do produto patenteado, e no caso do tênis, né, assim em geral, é o que se chama de modelo industrial, né? Modelo industrial é o quê? É algo que já existe no estado da técnica, mas que cada fabricante ele fabrica de um determinado jeito, de uma determinada forma. Então, assim, se você tem um tênis daquela maneira, porque aí as empresas, elas, né, têm até os designers que ganham milhares, centenas de milhares, sei lá, de dólares, para chegar e criar os tênis, né, que o pessoal possa dizer, aí paga e o cara aí promove, né, então aquilo dali tem todo um valor agregado, né, e esse aí é um modelo, o desenho industrial, modelo ou desenho industrial, né, que vai fazer com que aquele produto ele seja diferenciado. Aí também é protegível. Você pode pedir a proteção fazendo o registro no INPI e, inclusive, junto com o registro do INPI, pode-se pagar, né, para que se faça a proteção a nível mundial, né, através de mecanismos regulados pela Organização Mundial de Propriedade Industrial, que é afiliada à ONU. Então aí seria um produto impróprio, né? Profissional liberal, o que acontece aí? O camarada que for profissional liberal tá assim, presta um serviço, mas a lei dá essa colher de chá. Ele não é responsabilizado objetivamente, porque senão haveria, né, uma situação complicada que todo mundo, por qualquer coisa, iria processar um médico, um dentista e tal. Então se considera que ali ele está exercendo uma atividade de meio, entendeu? Não uma atividade finalística, né? Questão assim, em um hospital, aí vai depender, né? Porque se o cliente, consumidor, ele adentra o hospital e ele sai com problema por conta de um erro médico, do médico, né? Aí ele não tem o que reclamar. Agora, se ele sai com problema
decorrente do mau serviço prestado pelo hospital, por exemplo, uma infecção hospitalar, aí sim ele pode interpor uma ação, né? Que aí há um dano a ele decorrente do serviço prestado pelo hospital. Certo? Beleza? Então há uma diferença aí. Há uma discussão de se o cirurgião plástico ele poderia, né, ser responsabilizado por um erro, um dano. Aí é o seguinte, a princípio não, né, mas que tem uma tendência, tem uma tentativa, né, que você sabe como é que é advogado, né, é que nem água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Então, os caras tentam. O que mais acontece quanto a cirurgião plástico é o seguinte, um bom cirurgião plástico ele dá toda a orientação e adverte o paciente antes de fazer o procedimento. E diz, olha, pode acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E o cara até assina o termo de responsabilidade e tal. Então sabe o que é que pode dar errado, né? Agora, quando é um picareta, né, até tem médico realmente que diz que faz cirurgia plástica e quando vai ver não tem a especialização, né? Aí quando é um cara desses e não adverte, diz, não fique tranquilo, vai ficar maravilhoso e tal. Não, né, pô. Tem limite, tudo tem limite. E tem coisas que não tem como. Pode alguma coisa sair sempre errado, né? E principalmente cirurgia. Então aí o cara é pau, né? Pode se o paciente pode se dar mal, né? E aí ele tem que realmente perquirir onde é que está o problema. No caso no caso de não ser avisado, invariavelmente não dá nada. Agora, se descobrir que o cirurgião não tem aquela especialização, pode sim reclamar no conselho, né, no CREMEB, no CREMEB, né? Aqui da Bahia, né? E pode reclamar, pode também entrar com ação, né? Que aí ele vai relegar uma culpa, mas uma culpa específica por imperícia, né? O camarada não estava habilitado, ele não era perito no assunto. Então aí nesse caso a imperícia ela já decorre de simplesmente o cara não ter precisa dizer nesse serviço, nesse, e se ele tinha que fazer tal procedimento e não fez, precisa ir por aí. Basta dizer, não, ele agiu com imperícia porque ele não tem a especialização. Ele só podia fazer isso se tivesse especialização. Pronto. Né? Aqui é quem o fornecedor imediato que está falando aqui. Aqui é o seguinte: existe a responsabilidade solidária, né? Responsabilidade aí é objetiva e solidária de quem está na cadeia de produção e puder ser identificado como causador da falha do produto ou serviço. Um exemplo, uma construtora faz um prédio, aí de repente tem uma falha estrutural e o pessoal é obrigado até a sair do prédio, ainda que depois do habite se é obrigado a sair do prédio, pô, não tem nem o que ver. Tem que sair rápido porque aquele negócio vai desabar. Quem que não sai? Não é isso? Nessa situação, o fornecedor, né, a construtora, ela é logicamente responsável. Mas também se pode processar, porque às vezes é comum a construtora fale e tal. Aí vai se ver o que acontece aí, não tem mais dinheiro, não tem mais como pegar nada, então pronto. O consumidor fica vendo navios. Pode-se ver aí o que houve. Se, por exemplo, foi uma falha nos vergalhões, né, que vão fazer a fundação, fazer parte da fundação e tal, pode também processar a siderúrgica, não é isso? Então aí é um caso de fornecedor imediato que fica com uma responsabilidade solidária, objetiva, solidária, junto ao fornecedor imediato, né? Quanto ao comerciante, é o artigo 13, ele fala que
de quando o comerciante é responsável. Então, assim, o comerciante, quem está distribuindo o produto, ele não é para ser responsabilizado sempre junto com o fornecedor, não, né? Quando é que isso ocorre? É quando tiver essa circunstância do artigo 13, ó, não puderem ser identificados fabricante, construtor, produtor, sem identificação clara, não conservar adequadamente os produtos perecíveis, né? E se ele pagar, vai poder exercer o direito de regresso. Quer dizer, aí ele, estando na relação jurídica, ele pode até pedir a denunciação da lide. Só não dá para fazer isso, né, no juizado especial, porque juizado especial, vocês sabem, não cabe, só cabe denunciação da lide em situações uma situação bem específica, me parece, que é do segurador, né, que é da corretora, de quem forneceu lá, de quem fez lá o contrato de seguro com a seguradora e tal. Ou da seguradora com quem causou o dano. Então tem essa, mas só esse caso. Então aí não caberia entrar assim com a denunciação da lide, só se não for ação no juizado especial, no juizado de defesa do consumidor. Em sendo uma ação na vara, civil, comercial, de defesa do consumidor, aí sim pode, sendo uma ação ordinária, né, aí sim, ou que não seja nesse rito, aí sim pode fazer o pedido de denunciação da lide, que vocês já devem ter estudado em processo, né, é o meio pelo qual o juiz manda vir quem está garantindo o direito, né, e essa pessoa pode, assim, sair uma condenação para os dois, dizendo que quem tem que pagar por último é aquele, né, se encontrar bem, se conseguir responsabilizar o fornecedor imediato, tudo bem. Tem uma coisa que não tem aqui, no artigo 13, que é a situação do produto ser importado e não ter acesso ao fornecedor, não é isso? Numa situação dessa, a jurisprudência tem entendido que também o comerciante pode sim ser responsabilizado. Então, cara, na hora que ele pega, o comerciante, né, o varejista, na hora que ele pega o produto para distribuir, ele tem que saber de quem ele está comprando, né? Se é uma empresa que pode ser identificada e pode ser, né, em algum momento, processada pelo consumidor. Se for uma empresa que ninguém nunca ouviu falar, né, uma empresa lá da China e tal, né, aí, né, fica difícil. Qual foi um documentário, rapaz, que eu vi? Que os caras estavam assim na bolha, né? Comprando tudo quanto é ação de empresa chinesa, porque, assim, vamos dizer, a empresa chinesa ela tem, digamos, ações em Xangai. Aí ela emite recibos dessas ações na Bolsa de Nova York, aí os caras compram e tal. Aí teve alguém que foi lá olhar, quando chegou lá, disse que era uma empresa de comércio de papel, quando chegou lá era um monte de catador de papelão, tinha um monte de papelão lá e tal, a empresa não tinha nada. Era bolha pura, como se diz. Tinha lá um histórico de lucro, mas era tudo lucro fabricado, que, assim, só no papel, que nunca ninguém distribuiu nem dividendo nenhum. Vá. Vá fazer negócio assim. Como por isso que o povo diz, é um negócio da China. Então, assim, a indenização nesses casos ela é cumulativa e solidária, né? Como está dizendo aqui. Cumulativa porque vai poder cobrar de um, de outro, né? De uma forma que o defeito ele possa ser cobrado tanto de um como de outro, e também solidária, né? Aí, dentre a responsabilidade, há também aquela por dano moral, né? O que é o dano moral? O dano moral é aquele, como vocês já devem ter visto em direito civil,
é aquele do íntimo da pessoa, né? Aquele que atinge realmente a pessoa, mas não há como mensurá-lo de uma forma, digamos assim, objetiva, de uma forma clara. Então, quando há o dano moral, há também a obrigação de indenizar o dano moral. Isso hoje é tranquilo na jurisprudência, a partir da doutrina, na jurisprudência e tal. O que está para se brigar, mais uma vez, né? O advogado ali faz toda uma pressão, né? Como se diz, água mole em pedra dura, né? É para cair aquela jurisprudência que diz que as inquietações, os incômodos, comezinhos, entendeu? Normais, não seriam dano moral, né? Eu já vi até tipo um adesivo que o cara colou em algum lugar aí, não sei, dizendo mero incômodo, mera, né, chateação, sei lá como é que fala. Também é dano moral, né? Também dá dano moral. Então tem essa coisa de até coisas pequenininhas, né? Ontem mesmo, pedi aqui, tava com o pessoal, pedi aqui uma, sei lá, daquelas barcas de sushi, né? Tem gente que faz questão de saber a zorra toda. Esse pessoal assim todo chega e sabe o nome do pauzinho, sabe o nome o nome em japonês daquela massa verde, né? Que arde pra caramba, raiz forte. Eu chamo de raiz forte. Aí, depois que eu paguei, passei o cartão no link que a mulher lá, a gerente lá, né, mandou para o meu zap. Depois que eu passei o cartão, foi que ela chegou e falou: Ah, vai demorar 120 minutos. Ah, meu irmão, você tá aqui com o povo. Vai dar o quê pro povo comer? Pô, só tinha aquele sopão, não dá, né? Quer dizer, se você for reclamar na justiça, vão dizer, dentro, vai dizer, esse é comezinho, é pouco, é irrelevante. Nada, meu irmão, tá doido. O povo aqui olhando pra você com cara de fome, daqui a pouco você pensa que não lhe mordem. Então, assim, o dano moral, que a gente tem nos casos comuns, mais comuns, em defesa do consumidor, é, assim, da cobrança indevida, não é isso? Quando tem a cobrança indevida, pode haver várias situações, né, de uma cobrança indevida. Uma delas, por exemplo, é quando o banco prende o salário do cara, né? O banco onde o cara recebe o salário vai estar devendo lá ao banco, debita da conta, e não precisa nem ser a conta salário, né? Que dá dano moral. Pode ser a conta comum, porque o que é que ocorre? O banco tem essa ideia, que se você não quiser que seu salário seja preso, você deixa aí ele vai arguir, né, na justiça. Você deixa na conta salário. Que o Banco Central regulou isso aí, né? Ele diz que tem a conta salário e tem a conta corrente em geral, né? E assim, quando o juiz faz a chamada penhora online, ele pode optar por também penhorar valores que estejam na conta salário. Quando é que o juiz pode fazer isso? É quando a verba também é alimentar, não qualquer verba alimentar. A princípio, o juiz do trabalho, ele não faz isso, né? Não tem porquê. Qual é o juiz que vai fazer isso? É o juiz de família, em que está se cobrando o alimento para, né, o leitinho do recém-nascido, tadinho, né?
Aí sim, um juiz de família clica lá e vai sem dó nem piedade. Aí o banco não é responsável, evidentemente, foi um ato jurisdicional, foi um ato determinado pelo juiz de fora, né? Agora, quando o banco, vamos dizer, tem uma receita lá que ele está contando, né? Tem um empréstimo, tem um crédito e tal, e o consumidor não paga, né? Eu mesmo tive um caso desse. Como que foi? Foi um empréstimo para pagar com décimo. Só que assim, o décimo que ele estava esperando era para vir no meio do ano, sei lá como era, que ele estava esperando lá. E no meio do ano eu não recebi, eu vinha receber só em dezembro mesmo, sei lá. Aí ele chegou e pegou o din-din da minha conta lá, que era do salário normal, não tinha nada a ver. Opa, peraí. Entrei lá num juizado especial, num juizado de defesa. E aí, além de devolver, ainda teve que devolver mais a indenização por dano moral. Né? Tinha que pagar também a indenização por dano moral. Então, é uma das situações. É quando um banco, o próprio banco, né, e não por conta de penhor online, o próprio banco, ele faz a retirada do valor de conta corrente sem observar que naquele recurso havia o pagamento, o valor decorrente de pagamento de salário, né? Então, aí é tranquilo. O que é que pode haver aí? Pode haver assim, tipo, passou vários meses, o cara deixou vários salários acumularem, aí perdeu a natureza de salário, né, de verba alimentícia. A princípio, o salário é aquele que ele precisa para passar o mês, né? Então, é da verba de um mês, né? Aí também, ó, ao dano moral, põe inserção de informação errada em cadastro público. Esse aí é tranquilo também. É quando alguém escreve em, em no Serasa, SPC, dizendo que está devendo e não está, entendeu? O mais comum é quando há fraude. Também aconteceu comigo. Foi assim. Essa empresa Nextel, que tinha telefonia por rádio, agora acho que até acabou, nem sei. Talvez tenham comprado, eu sei que acabou o negócio de telefonia por rádio, porque é justamente aquilo, né? O 5G ele compacta, né? A transmissão, então fica muito mais barato para as empresas até permitirem o acesso à internet do que o camarada querer falar ou coisa assim. Então, final da história. Hoje ficou tão mais barato que essas empresas até caíram fora, né? Empresa de telefonia por rádio ou de, sei lá, que fazia, sei lá, administração de rádio e tal. Há muito tempo, antes mesmo do celular, tinha umas empresas que instalavam umas antenas. Tinha lá a autorização. Na época era Dentel, não era nem Anatel. Do Dentel. E aí o cara falava em tudo quanto é lugar, assim, um raio, né? Ali daquela antena.